A cultura Tiahuanaco foi uma das civilizações mais importantes da região dos Andes, especialmente no que hoje corresponde ao altiplano boliviano, próximo ao lago Titicaca. Embora muito do que sabemos sobre os Tiahuanaco venha de ruínas e restos arqueológicos, eles são considerados um dos povos mais influentes da história pré-colombiana da América do Sul. Os primeiros assentamentos de Tiahuanaco começaram como pequenas vilas agrícolas, que se beneficiavam das ricas planícies do altiplano e das águas do lago Titicaca. A região, com suas chuvas sazonais e clima relativamente estável, era ideal para o cultivo de quinoa, batata e outros produtos agrícolas. Com o tempo, essas vilas se uniram para formar um centro urbano que eventualmente se tornaria a capital do Império Tiahuanaco. A sociedade Tiahuanaco era altamente organizada, possuindo uma hierarquia política e religiosa centralizada. A elite governante era composta por sacerdotes e nobres, que exercia controle tanto político quanto religioso sobre a população. O povo de Tiahuanaco tinha uma conexão próxima com a cultura Wari. As civilizações Wari e Tiahuanaco compartilhavam uma iconografia comum, conhecida como a Série Iconográfica Andina Meridional. Acredita-se que essa relação entre as duas civilizações fosse baseada em comércio ou em aspectos militares. E além dos Wari, os Tiahuanaco provavelmente mantiveram contato com outras civilizações. As cidades incas, por exemplo, apresentam tipos de infraestrutura arquitetônica semelhantes às vistas em Tiahuanaco. Isso sugere que os incas podem ter se inspirado em Tiahuanaco e em outras culturas antigas da bacia andina. A cidade de Tiahuanaco começou como um pequeno assentamento por volta de 1500 antes da Era Comum, mas cresceu ao longo dos séculos, especialmente durante um período clássico da cultura Tiahuanaco, quando se tornou a capital de um vasto império que se estendia por grandes áreas dos Andes centrais. O nome Tiahuanaco foi dado pelos espanhóis, mas o nome original da cidade é desconhecido. Uma das características mais impressionantes da cultura Tiahuanaco foi sua arquitetura monumental. O sítio arqueológico de Tiwanaku, localizado perto do lago Titicaca, é famoso por estruturas como a Puerta del Sol, uma porta monolítica esculpida em pedra, e o complexo de templos e plataformas de Acapana e Calassasaya. A precisão e a complexidade da construção, sem o uso de argamassa, são notáveis e indicam um profundo conhecimento de engenharia e arquitetura. Alguns dos principais monumentos e características de Tiahuanaco incluem uma pirâmide em degraus chamada Acapana, que provavelmente era o centro cerimonial de Tiahuanaco. A pirâmide foi construída em várias camadas com uma base quadrada e plataformas escalonadas, cobertas por pedras cuidadosamente esculpidas. Há também um grande templo retangular rodeado por muros de pedra chamado de Calassasaya. Dentro desse templo encontra-se a famosa Puerta del Sol, que apresenta relevos intrincados, incluindo a imagem de uma divindade central, possivelmente Viracocha, o deus criador. O templete semi-subterrâneo é um templo afundado que se destaca por suas paredes decoradas com cabeças esculpidas em pedra, representando uma variedade de estilos, o que sugere influências culturais diversas ou um panteão de divindades. O Pumapunku é outro complexo monumental conhecido por suas gigantescas plataformas de pedra, algumas das quais pesam mais de 100 toneladas. As técnicas de corte e encaixe das pedras em Pumapunku são particularmente notáveis pela precisão, gerando muitas teorias sobre o nível da tecnologia possuído por essa civilização. A economia de Tiahuanaco era baseada na agricultura, mas também incluía a pesca e o comércio. Eles desenvolveram sistemas agrícolas avançados, como os camelhones, campos elevados que permitiam o cultivo eficiente mesmo em terrenos alagados. A civilização Tiahuanaco expandiu sua influência por meio de alianças e comércio, estendendo-se para o que é hoje o sul do Peru, o norte do Chile e partes da Argentina. A religião desempenhava um papel central na vida de Tiahuanaco, com a cidade sendo um local de peregrinação para rituais e cerimônias religiosas.
As imagens de divindades encontradas nas ruínas, especialmente a de Viracocha, refletem a importância da religião na sociedade Tiahuanaco. A arte Tiahuanaco, que inclui cerâmicas, têxteis e esculturas, era ricamente decorada com motivos religiosos e simbólicos, como figuras antropomórficas e animais sagrados. Por volta do ano 1000 da Era Comum, a civilização Tiahuanaco entrou em declínio. As causas exatas são debatidas, mas podem ter incluído mudanças climáticas, como secas prolongadas, que prejudicam a produção agrícola, além de conflitos internos e pressões externas de outros grupos. Após o declínio de Tiahuanaco, seus descendentes e legados culturais continuaram a influenciar outras civilizações andinas, como os Incas, que reverenciavam Tiahuanaco como um lugar sagrado e incorporam muitos de seus elementos culturais. A cultura Tiahuanaco deixou um impacto duradouro na história andina, não apenas através de suas ruínas monumentais, mas também por meio de sua influência cultural e religiosa em civilizações posteriores. O sítio arqueológico de Tiwanaku é hoje um patrimônio mundial da Unesco e continua sendo um local de grande importância arqueológica e histórica.